Olá, eu me chamo Mariana Grupo Parma, estudante da Universidade Federal de Viçosa, orientada pelo professor Tiago Mendes, e trago meu trabalho, Análise de expressão dos genes da família SPL em Urocloa, para promover aumento de biomassa vegetal por RNA de interferência. Para isso, precisamos entender o cenário dessa cultura na agropecuária brasileira, onde ela tem uma importância pela elevada produtividade, boa adaptabilidade, resistência moderada a diversidades e contribuir para a recuperação de pastagens. Aqui nessa imagem, a gente tem a visualização das raízes dessa cultura. Elas podem chegar até 8 metros de profundidade e elas são muito numerosas. Isso contribui para a absorção de nutrientes, fixação dos mesmos e composição do solo. Além disso, essa cultura é uma alternativa nutritiva e economicamente viável para a alimentação bovina. Isso traz uma demanda de maior produção de pastagens sem ampliação das áreas utilizadas, o que traz um destaque para a família Squamousa Promoter Binding Protein-like, SPL, onde alguns estudos com Arabidopsis thaliana, tirros majos e outras culturas mostram que esses genes têm influência no desenvolvimento vegetal. Aqui a gente pode ver os genes dessa família em diferentes espécies, tendo influência, por exemplo, no surgimento de novas folhas, mudança de fase vegetativa, a duração das fases. E esses genes, eles possuem domínios conservados em plantas, trazendo a possibilidade de encontrá-los em braquiária também. Além disso, alguns têm regulação negativa por microRNAs e quando eles estão silenciados, eles podem promover aumento de novas folhas, que seria o nosso interesse com o trabalho. A nossa estratégia é a utilização de RNA de interferência a partir de dsRNA, porque é uma estratégia não transgênica, utiliza a própria maquinaria da célula vegetal, uma maquinaria de defesa, de silenciamento sem efeito off-target. E o dsRNA ele pode ser produzido em larga escala, de forma econômica, utilizando a bactéria HT115, e tudo isso se conecta com o ODS 2.4, onde a gente busca garantir sistemas sustentáveis que aumentem a produtividade e a produção com práticas resilientes. Assim, os nossos objetivos é identificar e selecionar os genes dessa família em braquiária, avaliar a expressão durante o desenvolvimento, produção do dsRNA e testar a aplicação dele, buscando o aumento da biomassa vegetal. O trabalho teve início com o alinhamento filogenético buscando sequências homólogas para o desenho de primers. Aqui a gente utilizou na nossa árvore Arabidopsis thaliana, antirros majos e sequências de Urocloa brisanta identificadas como G. E pela proximidade na árvore, a gente tem os genes de braquiária como candidatos a SPL3, 4/5, SBP1 e SPL 15/9. 4/5 e 15/9 é porque pela distância na árvore não foi possível identificar se seriam um SPL4 ou SPL5, e como eles podem ter funções diferentes, não houve a distinção clara. Esses primers foram testados e seguimos para o cultivo e coleta da braquiária, onde a gente testou dias curtos, com baixo tempo de luminosidade e temperaturas um pouco mais amenas, e dias longos com um fotoperíodo maior e temperaturas mais quentes, o que é favorável para o desenvolvimento da braquiária, uma vez que ela é uma cultura tropical, então o seu desenvolvimento é favorecido com temperaturas mais altas. Fica evidente no recorte do experimento, onde a gente tem uma duração em dias muito maior para os dias curtos, a gente tem uma demora para o surgimento de folhas, a gente tem uma senescência ocorrendo mais cedo, enquanto que em dias longos, desde o início do experimento, a gente já tem um grande número de folhas com um aspecto mais vivo, a gente teve a obtenção de sementes, a gente tem um desenvolvimento mais rápido, com intervalos mais curtos, mas todas essas amostras, elas foram coletadas e processadas. Então, houve a extração do RNA a partir desses tecidos. A raiz, como eu mostrei, elas são emaranhadas, então, confinadas num vaso, principalmente, isso dificulta muito a coleta, e não era interessante que a gente fizesse o desmonte dos vasos. Então, em alguns momentos, a gente teve a dificuldade de coleta de raízes para processamento, mas todas as amostras, houve a extração do RNA, o tratamento do mesmo com DNase e síntese do cDNA. A gente tem diferença na intensidade das bandas por conta do rendimento da extração. Então, amostras que renderam mais RNAs, a gente conseguiu fazer uma conversão maior, porque esse cDNA foi utilizado para análise de PCR em tempo real. A gente traz, então, os resultados dessa expressão gênica para o SPP5 e para o SPL3, que foram genes que a gente identificou e conseguiu encontrar correlação com os padrões da literatura.
Então, em alguns momentos, esses genes eles possuem expressão quase que constitutiva, mas eles também têm um aumento durante o início do desenvolvimento vegetal, um pico de expressão logo antes da mudança de fase pré-reprodutiva. Então, a gente tem um pico de expressão e logo em seguida a gente já identificou a presença de sementes nas plantas. Mas, apesar de termos um padrão, a gente não tinha dados até então dessa família embraquiária. E um fator que não pode ser esquecido é a regulação negativa por microRNAs. Então, é muito mais complexo encontrar ou não esses genes durante o desenvolvimento vegetal. Para o SPL3, a gente teve um padrão parecido, com aumento no início do desenvolvimento e principalmente em relação à mudança da fase reprodutiva. Isso é importante porque a gente busca aumentar a duração antes da fase reprodutiva, porque quando a planta atinge esse momento, ela perde um pouco da palatabilidade. Então, a gente silenciar esse gene no começo seria atrasar a fase reprodutiva. É o nosso interesse com o trabalho. Uma vez que a gente identificou esses genes, a gente partiu para a produção do dsRNA. O SPP5 foi o gene que a gente teve maior sucesso de amplificação, ainda que fosse em DNA genômico. Então, antes de partir para a transformação da bactéria que de fato produziria o dsRNA, a gente passou pelo sequenciamento para validar se, apesar de introns, a sequência seria condizente com o esperado. Uma vez feito isso, houve a produção em larga escala, a extração e qualificação desse dsRNA. A gente teve sucesso na transformação das duas bactérias, tanto da DH5-alfa quanto da HT115. No meio disso, a gente teve o sequenciamento, onde a gente teve uma baixa qualidade, então foram recuperadas sequências pequenas, o que gerou para a gente uma baixa cobertura, mas o pouco que a gente recuperou quando foi alinhado com a sequência desenhada, houve uma identidade maior que 98%, e comparando com bancos de dados, isso tinha uma identidade de 92% com a sequência de SPP5 de milho, indicando que a gente estava no caminho correto. Foi feita, então, a extração desse dsRNA. É uma extração barata, então ela é uma extração considerada suja, onde a gente vê diversas bandas, desde DNAs, pequenos fragmentos de RNA, mas a gente vê uma banda condizente com o esperado para o nosso DS. Como confirmação disso, foi feito também o tratamento, síntese do cDNA e análise de PCR dessa amostra de dsRNA tratado, onde a gente teve o fragmento esperado. Assim, a gente partiu para o experimento de aplicação dele em campo, com o grupo controle, que recebeu a aplicação de água, e testamos duas concentrações de dsRNA. As amostras do experimento foram processadas para PCR em tempo real também, e análise de massa seca. No experimento por PCR em tempo real, a gente teve valores de expressão um pouco inferiores ao encontrado no experimento anterior, para 50 nanogramas. Apesar dessas diferenças, a gente teve aqui no 7º dia após a primeira aplicação uma diminuição da expressão do SPP5 em relação ao grupo controle, que é o resultado de expressão que a gente já esperava, mas para 100 nanogramas a gente teve dificuldade por conta do primer utilizado no PCR em tempo real ser um fragmento do primer que a gente utilizou para o dsRNA. Então, quando a gente aplicou maior quantidade, a gente detectou uma alta expressão, possivelmente por ter saturado a maquinaria da célula. Mas o resultado mais interessante foi o resultado visual. Então, no recorte aqui do experimento, a gente consegue ver que no grupo controle, a gente tem um desenvolvimento vegetal, mas que com o aumento crescente da aplicação do dsRNA, a gente teve um aumento da produtividade. Então, os vasos estavam mais cheios, mais vivos, e a análise por massa seca demonstrou esses números de produtividade, onde a gente tem aumento de 7% e de 30% em relação à produtividade, trazendo para a gente, então, as conclusões de que as análises demonstram a expressão desses genes em urocloa e que eles têm a possibilidade de ser uma aplicação biotecnológica para aumento de biomassa sem aumento da necessidade das áreas das passagens. Aqui eu deixo as minhas referências e os meus agradecimentos.